É chegada a hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olá, meus amados. Vamos continuar a nossa leitura de hoje, o nosso estudo abençoado do Evangelho de Marcos. Hoje eu quero destacar para você Marcos 8, 14 a 18. Olha o que diz a palavra. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não se lembram? Sabe, Jesus está chamando a atenção dos discípulos para um momento que antecede a esses versículos, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Nós já vimos em capítulos anteriores que Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão, embora houvesse entre eles dinheiro para comprar esses pães, né? Mas Jesus alimentou aquele povo com esses pães e com esses peixes que os discípulos tinham consigo, e ele multiplicou esses pães e peixes para alimentar toda uma multidão, e sobraram muitos cestos com os restos dos alimentos. Então eles tinham em abundância, né, esses alimentos, mas no barco eles traziam apenas um pão, e eles tiveram que ir a um local próximo para comprar mais pão, né, para que fosse provisão. Depois de ler isso, a gente se pergunta: poxa, mas Jesus não tinha multiplicado com poucos pães e poucos peixes, ele não tinha multiplicado e alimentado uma multidão? Por que ele não poderia multiplicar um só pão para alimentar aquele pequeno grupo que estava com ele, né? A gente pode se perguntar dessa forma, né? Então Jesus não estava falando, certamente, quando falava de fermento dos fariseus, não estava falando sobre pão, não era sobre isso. Ele estava falando sobre outra coisa. Os fariseus, naquele momento, eles eram conhecidos, e hoje também existem pessoas que têm o comportamento reprovável dos fariseus. Eles eram pessoas hipócritas, eles eram pessoas que aparentavam santidade no que faziam, mas de fato no coração eles eram corruptos, eles eram profanos. Os herodianos era o outro extremo, né? Eles nem sequer aparentavam santidade, eles realmente viviam uma vida mundana. Então era sobre isso que Jesus estava falando quando falava sobre terem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Era sobre a influência que talvez os discípulos tivessem nesses povoados. Então, queridos, Jesus está chamando a nossa atenção para o que tem nos influenciado, né? Você tem vivido uma vida influenciada pelo que Jesus deseja de você? Ou tem vivido uma vida influenciada pelo pecado, pelas tentações, tem vivido uma vida influenciada pelas más companhias? É importante atentarmos para isso. É sobre esse tipo de fermento que Jesus está falando. Se você não conhece a dinâmica do fermento, né? Quem mexe com massas, com pães, com pizzas, sabe muito bem como é o comportamento do fermento, né? Você pega uma grande quantidade de massa, mistura aquela massa com água, com sal, com açúcar, dependendo do que vai fazer, coloca ovos, dependendo do que vai fazer, mas a quantidade de fermento que se coloca nessa grande quantidade de massa é bem pequena, mas ainda assim esse fermento faz a massa aumentar muito, né? Então é sobre isso que ele está falando, sobre permitirmos pequenas quantias de pecado, pequenas quantias de má influência, e quando nós percebermos, quando nós deixarmos o tempo passar um pouco, nós veremos que talvez essa má influência tenha nos dominado. E é isso que Jesus está advertindo, tá bom? Também quero conversar com você sobre Marcos capítulo 8, versículos 34 e 38, onde nós lemos: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Sabe, querido, Jesus está nos falando sobre não vivermos uma vida para nós mesmos, né? Ele espera que nós façamos com a nossa vida o que Ele fez com a dele. Ele deu a vida dele em favor de nós. Ele deu a vida dele por amor de nós. Então Ele deseja que nós façamos o mesmo pelos nossos irmãos e que façamos o mesmo especialmente por amor a Ele. Porque muitas vezes quando nós fazemos pelo nosso irmão, nós permitimos que a nossa vaidade domine as nossas atitudes. Mas não é essa a motivação que devemos ter ao ajudar. A motivação que nós precisamos ter ao ajudar é agradar a Deus. E unicamente agradar a Deus. Não agradar aos homens, não agradar ao nosso ego, não agradar a nossa vaidade, mas agradar a Deus. Por gratidão, por reconhecer que hoje a nossa natureza é a natureza de Cristo. É por isso que nós devemos fazer dessa forma, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo no próximo vídeo.